Galera, tem um vídeo aqui com seleção, equipe F e Sport Center sobre o nosso Flamengo e o que rolou hoje para a preparação do jogo de domingo. Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like porque me ajuda e eu agradeço. Vamos conferir aqui a Arrascaeta homenageado, homenagem ao Sub-20 do Flamengo, campeão do Intercontinental sobre o Barcelona. Vamos conferir. Mas a gente começa falando do Saúl, falando de Flamengo e Grêmio, porque hoje de manhã ele conversou com a imprensa no Ninho do Urubu e a gente recortou alguns trechos para acompanhar agora. Vamos ver. Las primeras conversaciones que tuve con Felipe era verdad que podía jugar más arriba a la derecha y luego no tuve otra conversación para pasar al medio realmente. No hubo una conversación como tal. Él me conoce, me ve entrenar todos los días, sabe lo que puedo ofrecer al equipo y bueno, pues entrena en entrenamientos, vio que estaba disponible y preparado para jugar ahí y he tenido la gran fortuna de que los partidos que he jugado en esa posición pues he rendido a un gran nivel. Jorginho es un grandísimo jugador, entiende el fútbol a mil maravillas. Pero ahora mismo solo se habla de Jorginho cada vez que hablo yo y no es así, porque al final Alan, Everton, Vitinho, la gente que puede jugar en medio son de grandísimo nivel, grandísimo. Está Nico que está volviendo de la lesión, cogiendo ritmo cada vez más y lo que te digo, la competencia es muy alta. Es verdad que los 2-3 partidos que yo he tenido que jugar, he jugado con Jorginho en el medio, ya había jugado con él antes, es más fácil ahora adaptarme, pero justamente creo que en este siguiente partido no sé si podremos contar con Jorginho, entonces hay que adaptarse a todos los compañeros. Não sei se para o Flamengo, porque é o Jorginho, mas eu não sei se para o Flamengo hoje gera alguma agonia, né? Como é que a gente vai substituir, resolver esse problema? Acho que quem tem mais solução hoje no Brasil é o Felipe Luiz, né? Sim. É porque é o Jorginho. Sim, e são soluções para diversas ideias, né? A gente acha que o Flamengo é um time padronizado com o único jeito de jogar. Pelo contrário, ele consegue jogar com jogadores de velocidade, ele consegue jogar com lateral que passa, lateral que não passa, volante que arma, volante que marca. Então, como ele tem muito recurso, o que a gente pode discutir a cada jogo são questões estratégicas do lado do Flamengo, né? E a modificação em função de característica de cada jogador. Ramon, são 6 jogos só, que a gente olha para o Saúl falando e fica lembrando dos lances dele, da genialidade que ele já apresentou, mas são só 6 jogos, um pouquinho mais de um mês de Saúl no Flamengo. Ele começou como titular o primeiro jogo contra o Internacional no Brasileiro, se eu não me engano. Jogando como volante ao lado do Jorginho, né? Um jogador experiente, um jogador que já conhece o técnico, isso facilita a adaptação, um jogador isso mais à frente, né? Porque ele começa jogando pelo lado exatamente, do campo. Como titular, eu digo pra ele. Ele próprio fala dessa transição que não foi necessário conversar com o Felipe, nada que o Felipe conhece ele e adapta ele onde for necessário o time. Mas a ideia inicial era usar ele um pouco... Era para que ele fosse um Gerson. Exatamente. Ele acho que a ideia era essa, né? Eu também acho. Só que aí... O contexto foi fazendo com que ele fosse recuando, né? E também atual do lado do Jorginho. Por isso que eu falei, é o Jorginho. Entendimento, assim, você citou, tem peças de reposições? Tem. De posição, de volante, mas com a qualidade, com o dinamismo, com a inteligência do Jorginho e a percepção de jogar em espaço curto, o Flamengo não tem nada. É uma sintonia de dupla, né? Bom, do outro lado, o Grêmio anunciou agora oficialmente a volta do Arthur, uma das peças tão importantes daquele elenco de 17. Vamos ouvir o Arthur, então, voltando ao Grêmio. Fiz toda a minha adolescência aqui. Minhas raízes, né, são aqui no Grêmio. Quando surgiu os primeiros interesses, a gente conversou bastante. Era uma situação complicada, porque dependia um pouco da Juventus. Tinha outras propostas melhores para a Juventus e para mim. Eu não queria, eu bati o pé para voltar pro Grêmio, né? Porque é a minha casa, como eu falei, minhas raízes. Conversei bastante com eles, falei do meu interesse em voltar pro Grêmio e aqui estou. Não tem preço, é uma questão de orgulho, de amor, assim, todo o carinho que eu recebi. Desde Instagram, mensagens, até na chegada, como você falou, eles sabem, mas eu também quero falar aqui que é recíproco. Acho que também uma das decisões para voltar é por esse carinho que eu tenho deles. Queria voltar a sentir esse carinho, queria me sentir de volta em casa.
Tem muito carinho, claro, campeão da Libertadores, inclusive com o Grêmio em 17, né, PC? Aí sai, vai pro Barcelona, mas a sensação que eu tenho é que ele não conseguiu se manter, e óbvio que isso é mais difícil, não conseguiu se manter na Europa no mesmo nível que se apresentava no Brasil. Europeu não, tanto que ele teve lesões, e essas lesões foram prejudiciais, porque não foram lesões de fácil tratamento e recuperação, e além dessas lesões, e aí o nível não foi o mesmo, embora tenha jogado em times como Juventus, Barcelona. Isso. É claro que no momento pelo qual passa o Grêmio, o retorno leva o torcedor do Grêmio ao último grande período da equipe, com Libertadores, Copa do Brasil, Recopa. E o jogador daquela época, aquele Arthur, era um Arthur absolutamente atraente no meio de campo, um jogador que dificilmente errava passes. Quando você tem meio-campista que não erra passes, nós falamos agora há pouco de Jorginho e Saul, um time funciona quando o seu setor de meio de campo tem, na precisão da troca de passes, sua maior qualidade. Entende, né? É o ponto. Qual o Arthur que chega? É uma incógnita o Arthur, né? Por isso, né? Por não ter jogado, por não ter conseguido manter o nível que tinha aqui no Brasil com 21 anos. É claro que a vivência que ele teve, os clubes que ele passou, os colegas que ele teve ao lado dele, propiciam a ele ter um crescimento absurdo, técnico, tático, né? Físico até, apesar das lesões que ele teve. É um jogador que chega para ser uma referência nesse elenco do Grêmio. A gente tem que entender o ritmo do Arthur, né? Tava conversando com o PC enquanto tava rodando o VT, eu joguei contra esse Grêmio de 17, eu tava no Vasco, no São Januário, o jogo do Arthur inteiro, ele não errou nenhum passe, uma coisa absurda. Eu tô jogando. E era assim. Um absurdo, assim, eu fiquei assustado. Eu tinha recém voltado da Turquia, eu não tinha jogado contra esse Grêmio. Quando eu bati em São Januário que eu joguei, eu falei, meu Deus, que jogador é esse? Então, porque a questão, Ramon, a questão da idade, Mari, ela não pode ser tão relevante assim, porque acabamos de falar do meio de campo do Flamengo, o Jorginho tem 33 anos e o Saul tem 30. Agora, eles pegaram todos os ensinamentos que a carreira foi dando para eles e estão colocando à disposição do time. Há um detalhe muito interessante de se observar nesse pacote de contratações que o Flamengo está confeccionando. Ele olha a técnica, evidente, mas ele está olhando também personalidade, sabia? Ele está olhando com o profissionalismo desses jogadores. Comportamento, né? Eu vejo o Felipe valorizando muito. Amigo, não dá mais para achar que é possível compatibilizar profissionalismo e antiprofissionalismo. Não vou entrar em detalhes do que seja antiprofissionalismo. Hoje, ou você é profissional ou você dança. Então, o Jorginho, com 33 anos, sobra porque é profissional. O Saul, com 30 anos, sobra porque é profissional. E você pode ir para o Samuel Lino, que é mais jovem, sobra porque é profissional. Porque treina no ninho do urubu e à noite vai treinar na praia. Porque sabe que a vida é isso. Tem que ter essa dedicação. O Arthur está vindo, se o Arthur absorveu todos esses conhecimentos que 8 anos, são 8 anos de Europa. E não são 8 anos de Europa e mercado periférico. 8 anos de Europa e mercado de ponta. Jogando em clube com camisa forte. Se está trazendo tudo isso, é um baita reforço para o Grêmio. Tem uma diferença aí desses dois elencos, que Saul chega no elenco pronto. Eu estou dizendo... O Arthur chega para ser o salvador da pátria num elenco que oscila demais. Estou do ponto de vista individual. Como o cara chega individualmente. Não, você está falando uma coisa agora que eu estava... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu bem preciso falar do campeonato... É uma frase. Pode não parecer, mas eu tenho um Corinthians e Palmeiras aí no final de semana. Se você pegar o Saul e colocar no time do Grêmio, é capaz de dar água. Se você pegar o Arthur e colocar do lado do Jorginho, no contexto do time do Flamengo, é outra realidade. Sim. O contexto de time vai moldar o que é o cara na temporada. Você é lindo, Lino. Foi uma frase. Lindíssimo. Você é um poeta. O Arthur, apresentado hoje no Grêmio, de volta para casa, já está na fase do atalho, Zé Elias? Não, o Arthur quantos anos tem? 30, né? É jovem, né? 28, 30. Não tem 30 ainda não, 29 anos. 29 anos. Tá beirando, eu pensei que ele fosse mais jovem. Vamos ver, bom jogador, né? A Europa não estourou da maneira como se esperava, né? Os primeiros jogos, bem comecinho. No Barcelona, eu falei, caramba, caiu. Eles falavam, eles pensavam que ele iria substituir o Xavi. Mas não conseguiu. Vamos ver agora no Grêmio, né? Estou longe, né?
Bem longe. Não conseguiu se firmar. Por onde passou, não conseguiu se firmar. De repente, de volta para casa, no ambiente mais favorável possível, ele consegue se reencontrar. O Arthur já está no bid, mas não vai estrear no final de semana contra o Flamengo. Só deve fazer o primeiro jogo nesse retorno ao Grêmio contra o Mirassol. Os números do Arthur na última temporada pelo Girona foram 15 partidas, 10 dessas partidas como titular, jogou em média 62,7 minutos por partida, fez menos de 2 desarmes por jogo em média e teve 3,3 posses de bola recuperadas. Em 2017, foi talvez o principal jogador do Grêmio, tricampeão da América. Jogou demais, só que... Ele e Luan, né? Luan também, é verdade. Luan foi o rei da América. O craque da Libertadores. Também outro jogador que acabou ao longo do tempo dando muito mais do que o Arthur, uma desaparecida. Agora, faz 8 anos, né, Pascoal? E 8 anos no futebol é uma eternidade. Mas ele disse ali na entrevista que ele está muito bem fisicamente, está no melhor momento físico dele. E sabe o que me chamou a atenção? Ele disse assim: eu preciso mais do Grêmio do que o Grêmio de mim. É porque o Grêmio precisa do Arthur de 2017. Será que ele vai conseguir? Que é bom jogador. Bom jogador. E é bom que o Grêmio tem um jogo meio que tranquilo. Domingo, 16 horas. Imaginou como é que vai já vai jogar? Não vai. Só contra o Mirassol. Não. Já imaginou como é que vai estar o Maracanã no domingo, depois de um 8-0? Borbulhando assim. Acho que é um tempo bonito no Rio de Janeiro. Nossa, do jeito que a torcida do Flamengo tá empolgada, depois daquele elástico do Pedro, você tá de brincadeira comigo? O Maracanã vai lotar completamente. Se vender mais 10 mil, vende. Se tiver lá mais 10 mil, vai vender. Se tiver mais 30 mil, vai, o que tiver, vende. Se fosse o velho Maracanã com 100 e tralalá mil lugares, iriam 160 mil pessoas. Eu joguei no Maracanã, acho que tinha 120 mil. É legal que a gente vai ter um jogo muito especial, né? Um jogo que, aliás, o Jorginho é a grande expectativa, né? Que se ele possa jogar ou não. O Jorginho não treinou hoje por conta de algumas dores musculares. Mas ele joga todas. O Zé falou aqui essa semana, o Jorginho tá jogando tudo. Joga tudo. E aí acaba tendo reflexo. Eu acho que ele ficou de fora 2 jogos só. Desde o Mundial. Ele chega, começa jogando já. Sim. Se eu não me engano, por favor, que são muitos jogos, me perdoem. Ele vem numa batida de qualquer maneira muito ele ficou 2 jogos fora. Sensacional, mas é inteligente, né? Ele corre, mas assim, ele faz a bola correr, né? E isso aí facilita demais. 2 toques, pega e passa e não fica. Você não tem um desgaste. Fica amarrando o jogo, não. Você tem um desgaste controlado. É experiência, né? Até porque do lado dele o Saúl também tá jogando uma enormidade, né? Um toque só. Do Saúl hoje ele deu a entrevista coletiva. E ele fala da inteligência do Jorginho, que é muito fácil de entender, né? Porque é fácil de entender. O Flamengo precisa de um homem postado na frente da zaga. Eles jogam com 2 volantes. Quando um passa, o outro se posiciona. Se passar o Jorginho, fica o Saúl. Se passar o Saúl, fica o Jorginho. É exatamente isso que eles estão fazendo. E com a qualidade que eles têm na saída de bola, no passe, na profundidade do lance, eles vão botar os caras à frente toda hora. Claro que o Saúl não veio pra cá num voo cego, né? Ele conhecia, já tinha jogado com o Felipe, inclusive. Falado com o Felipe. Claro, né? Conversou com o Jorginho, claro. Ele sabia que estava pisando num clube estruturado, que vivia uma grande fase, que vai brigar em todas as frentes, saiu da Copa do Brasil, mas tem enormes chances de Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim deve ser uma delícia quando você chega e vê a coisa se confirmando, né? Vivencia aquilo. Eu vou falar para você, eu vivi isso daí em alguns times. Você quer jogar sempre. Ele passa, não quer ficar transparece. Você quer jogar sempre, porque é leve você jogando. Você sai do jogo, muitas vezes você sai descansado. Porque a bola corre, é tão fácil jogar com os caras do seu lado ali que... Não, põe outro jogo aí que esse aqui já foi. É bom, você fica leve, sabe? Você sai do jogo leve, tranquilo. Ele fez elogios, ele só reclamou nessa entrevista que você viu dos campos sintéticos. Ele acha que com o investimento que se tem hoje no futebol brasileiro, com os jogadores que estão jogando aqui, a gente... E não aí, eu vou até ampliar um pouquinho a discussão. Só podia ter jogo em campo bom, independentemente de sintético ou grama natural. Os gramados tinham que ser os melhores possíveis. Em Fortaleza tem uma autorização dupla. Eu acho que é muito complicado
no campo do Castelão por conta de Ceará e Fortaleza, né? Acho que é muito complicado. De repente tinha que usar um pouquinho mais o PV, né? Porque o presidente Vargas... Fizeram isso um tempo, né? Pararam de fazer. Mas tá lá, o presidente Vargas tá lá. E gramado bonito, em hein? boas condições. A seleção brasileira, quando vai jogar lá no Ceará, treina no PV. O que me impressiona é que, assim, a coisa está ganhando corpo, ganhando volume a respeito do gramado natural, né? Sim. De termos campos do gramado natural. Hoje, no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, o Atlético Mineiro é grama sintética, o Botafogo é grama sintética e o Palmeiras é grama sintética. São 3 estádios. Muitas falhas. Agora, onde não pode ter buraco amanhã, Pascal, é na defesa do Grêmio. Aí já amanhã vai ser Mano Menezes, mas pode me chamar de Mano Buzeto? Ó, Milton Buzeto, para quem não sabe, foi o maior retranqueiro que eu conheci no futebol. O seu Milton eu gosto de uma retranquinha. O seu Milton não era brincadeira. Eu gosto de uma retranca. Especialmente contra o Corinthians, ele botava 10 atrás e 1 na frente. Agora, o Mano Menezes também é um especialista em defesas, mas ele não tem conseguido com o time do Fluminense. O Carille também era na segunda-feira, né? Mas não tem conseguido passar em branco nesse ano. Como é que vai ser o jogo? Não, o Carille é especialista em armar defesa. Quebrou minha perna. Vai ser um jogo difícil. Viu, Carille? Obrigado. Você que aguentar o Zé Elias mexendo na paciência até dezembro. Quanto foi? 8-0. Mas eu falei que ia ser 3-0. Foi igual o placar. Conta a verdade inteira. Pô, uma goleada da história do brasileiro. Como é que você vai prever um troço desse? Ô, Plihal, eu não acredito que o Flamengo repita o 8-0. Não, 8-0 não dá. Não para o campeonato, né? Já dá a taça. Eu acho que o Flamengo será campeão brasileiro até com uma certa antecedência. Na minha contabilidade. Palmeiras está um pontinho atrás. Jogando as partidas. O jogo atrasado. de Palmeiras e Flamengo é no Maracanã. Já teve jogo Palmeiras e Flamengo e foi no Allianz. Você já falou qual vai ser o fiel da balança, hein? Quem? Você falou do campeonato. Pode ser o São Paulo, o fiel da balança. Que enfrenta o Palmeiras e enfrenta o Flamengo. Pode ser o São Paulo. E o Flamengo... Os dois aonde? Os dois no Morumbi. Só que tem uma coisa. O São Paulo, quando joga contra o Palmeiras e contra o Flamengo no Morumbi, sempre joga bem e leva problema. Quase sempre ganha jogando em casa. Então, esses times tem que ser o que... Quer ver outro fiel da balança? Sim. O Corinthians. Não, o Corinthians é... Porque recebe o Palmeiras esse final de semana e depois, mais pra frente do campeonato, também recebe o Flamengo. Só que o Corinthians... Corinthians e Palmeiras... Você acha que se o Palmeiras precisar do Corinthians ganhar do Flamengo? O Corinthians vai ganhar do Flamengo para o Palmeiras ser campeão. Obrigado, me faz rir. Isso é sexta-feira. Obrigado, você acha que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Mas se tiver perigo? E se tiver perigo? Deve ter alguma coisinha na água dele. E se tiver perigo? Perigo do... E se o Corinthians tiver perigo, precisar dos pontos? Não vai dar, né, Zé? Acho que não. Eu tenho que rir. Eu não aguento. É impossível. Isso aí é impossível, Prião. Por quê? O Palmeiras, o Corinthians ganhar do Flamengo. Não, entregar pro Palmeiras, não. Ganhar o Palmeiras ser campeão? Não se empenhar contra o Flamengo. Não, também não acredito. Eu acho que eu não acredito nisso, né? Mas e outra, vai ter muito campeonato pela frente ainda. Mas vamos ver, né? Não. Ainda tem um jogo no futebol americano na Neoquímica, né? Sexta na semana que vem. Então, da última vez que teve jogo lá na Neoquímica no futebol americano, o campo ficou um atropelo, hein? É verdade. Mas, e aí o presidente do Corinthians... Os caras são grandes, né, Pascoal? O antigo presidente do Corinthians... que hoje o atual presidente era vice do antigo, você tá entendendo? Então, o Fabrício da Fiel é um maluco, cara. Entendeu? Sabe o que ele me falou aqui? Vai ter um detalhe. O primeiro jogo depois do futebol americano da temporada passada, o Corinthians ganhou do Flamengo lá. Quer dizer, é contra quem o primeiro jogo depois do futebol americano lá, Fabrício? Checa pra gente, só pra ver se dá pra repetir ano passado. Agora... Vamos com as informações do Flamengo agora. O Flamengo enfrenta o Grêmio no Maracanã, nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar com o Pedro Henrique Torre, ele vai atualizar então as últimas informações do rubro-negro carioca. Fala, Pedro, tudo bem? Boa tarde pra você, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo
que tá aí no estúdio, quem tá acompanhando a gente de casa, enfim, todo mundo bem ligado nesse dia agitadíssimo aqui no Ninho do Urubu. Muitas questões aqui aconteceram, muitas atividades, podemos chamar assim, então eu vou contando aos pouquinhos. O Flamengo treinou pela manhã, não vai ter o Alexandre com a panturrilha lesionada, a panturrilha esquerda foi até cortada da seleção, tampouco o Pulga, então tem essa questão também do Flamengo, né? Então o jogo contra o Grêmio, 16 horas Maracanã no domingo, Flamengo 46 pontos, então tá na frente, 4 pontos à frente, e também tem um jogo a mais do que o vice-líder no momento, o Palmeiras. Mas, como eu disse, foi um dia agitado aqui no Ninho do Urubu, Marcela. O Saúl, camisa 8, o espanhol, enfim, encaixou bem no meio de campo, já teve o nome gritado pela torcida nos 8-0 contra o Vitória, tá em alta, e aí veio aqui conversar com a gente, conceder uma entrevista coletiva. Falou bastante coisa interessante, a adaptação que ele está tendo ao Rio de Janeiro, ao Brasil, ao futebol brasileiro, ao Flamengo, como encaixou rápido a dupla com o Jorginho, elogiou bastante o técnico do Mirassol, Rafael Guanás, ficou até impressionado com o desempenho do Mirassol. E também falou questão de gramado, enfim, falando aí, enfim, né, deu para ter uma ideia do que falou. Ele estava até meio que na correria, porque nessa questão de adaptação tinha que ver a situação dos filhos no colégio, tudo muito agitado, o camisa 8 do Flamengo. Além disso, por que eu falei que o dia foi tão atribulado no Ninho do Urubu? Algumas outras atividades por aqui. O Arrascaeta foi homenageado pelo Flamengo, ganhou até uma batuta de maestro pelas 100 assistências com a camisa rubro-negra, contando no geral. Além disso, ganhou uma placa pelas 78 assistências no Campeonato Brasileiro, recordista. Então, isso contando também a passagem dele pelo Cruzeiro. Então, foi homenageado a Arrascaeta, e também houve homenagem para os garotos do Ninho, equipe sub-20, que foi bicampeão mundial no último fim de semana nos pênaltis contra o Barcelona no Maracanã. O Felipe Luiz falou, o Bruno Henrique falou, enfim, foram homenageados os garotos aqui. Então foi um dia bastante emocionante, digamos assim, no CT rubro-negro. Marcela. Tá aí as homenagens, então, também ao Arrascaeta. Ali, bom, é um Flamengo que tá sorrindo à toa, mas tem que seguir treinando, e se reclama de muitos dias de apenas jogos, não consegue treinar, teve essa semana livre, pior pro Grêmio, né? Exatamente, Marcelo, até pela recuperação dos atletas, né? O Saúl falou sobre a adaptação dos filhos, etc. Parece que ele e Jorginho jogam juntos há muito mais tempo do que de fato jogaram, né? Já haviam jogado juntos os dois na época de Chelsea, se eu não me engano, um como primeiro, outro segundo volante, mas a adaptação, ela é incrível, né? Acho que no primeiro lance do jogo, da saída de bola até o gol, o que Jorginho e Saúl fazem é espetacular, né? São jogadores que mantêm não só qualidade na posse de bola, mas também são sempre os jogadores que os outros procuram para que eles possam manter essa qualidade, recuperar as segundas bolas e manter o Flamengo no campo de ataque. A adaptação só dos filhos dele parece plenamente adaptado, e é um jogador que muda patamar de fato. Ele ao lado do Jorginho mudaram o patamar desse Flamengo. Era um time que tinha muita posse, não criava. Quem diria, coloca os dois, agora o Flamengo tá voando. Pois é claro que existia essa expectativa, mas não tão rapidamente para o Saúl responder ao lado do Jorginho, né, Marra? Não tão rapidamente. Porque é diferente, tem toda uma questão de ambientação dele, de família, de cabeça, né, de questão de entender onde está, cultural, tudo. Mas já tem um encaixe. Eu acho que é muito legal o que a gente está vivendo, tendo a oportunidade de viver, porque há algum tempo, Marcelo, há uns 10 anos, a gente falasse de um jogador importante europeu vindo para o Brasil, normalmente esse jogador estava afastado e teria uma oportunidade de brilhar no futebol brasileiro, mas normalmente esse jogador viria para cá para passar férias, para curtir os últimos suspiros da vida, como atleta, pegar o sol no Rio e tal. Olha como mudou o perfil, né? É o perfil da contratação, e olha o que ele fala do profissionalismo do clube. Se você chega numa casa que é totalmente profissional, eu não estou falando que esse é o perfil dele, mas até se fosse, você mudaria o seu perfil. É verdade. Bom, o vídeo é isso aí, galera, e são muitas as expectativas sobre esse jogo, cara, porque o Flamengo empolga muito e a nação fica empolgada demais, principalmente a gente, né? A gente vive e respira Flamengo. Esses dois pareciam que jogavam junto há muito tempo, né? Cara, como que dois caras
para você ver como tem muito profissionalismo. O bom é que tem data FIFA, os dois times, todos os times do Brasileirão vão entrar 100%, porque logo na semana seguinte vão descansar. Então, é para todos os times performar o máximo possível que eles puderem, com o que ele tem em mão, independente do DM como tá, né? Por exemplo, o caso do Flamengo, o Alexandro tá lá, não vai vir, e o Pulgar, Eric Pulgar. Por enquanto, o restante, o Felipe Luiz tem todos à disposição. O Jorginho não treinou hoje, porque deve ter sentido a carga, né? Porque desde o Mundial, cara, ele não parou. Parou 1 ou foi 2 jogos só, tá jogando direto, 90 minutos. 1 hora ia estourar, e eu acho que eles estão se precavendo com isso, e tomara que seja isso mesmo, porque depois desse jogo de domingo vai ter muito tempo, que nesse meio de semana não teve Flamengo. Cara, como é chato não ver o Flamengo jogar. Agora, quando o Flamengo joga, cara, parece que abre uma luz no céu. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.